trago a este texto da Bíblia, do Salmo 92, 12 ao 15, para nós termos um apoio bíblico sobre a raiz do crente. O salmista disse: o justo, o que foi remido pelo sangue de Jesus, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Nós vemos que o salmista, ele pega duas árvores para mostrar como eu e como você tem que ser. Ele pega primeiro uma palmeira. Por que ele pega uma palmeira? Porque a palmeira, ela floresce quase o ano todo. Ela dá muita flor. E se ela dá flor, ela dá fruto. Aí ele vai dizer: e crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que o crescimento dela é muito lento. Eu estive buscando e me aprofundando nos estudos, e ali eu fui ver que esse cedro do Líbano, em 3 anos, ele cresce apenas 5 centímetros, mas a sua raiz se aprofunda já 1,5 metro de profundidade. Por isso o salmista trouxe essas duas plantas, essas duas árvores, para comparar o que nós temos que ser, como uma árvore que floresce, uma árvore que tem um crescimento lento, mas as raízes profundas. A partir do 4º ano, a recém esta árvore, o cedro do Líbano, ele vai começar a crescer 20 centímetros por ano. E essa árvore vai chegar à altura de 40 a 50 metros. E eles vão dizer que essa árvore apenas vai dar frutos depois dos 40 anos. Quer dizer, ele está trazendo que nós devemos iniciar a nossa caminhada, não crescendo para cima, mas sim se aprofundando as nossas raízes, se alicerçando. O que me chamou muito a atenção, irmãos, que esse cedro do Líbano, ele não precisa de chuva. Ele não precisa de chuva para ele dar os seus frutos, porque as suas raízes se aprofundam tanto que ele vai lá no subsolo buscar os lençóis da água. E os lençóis da água freáticos, eles variam de 500 a 1.000 metros. Quer dizer, essa árvore, a raiz dela se aprofunda muito. Por isso o salmista ele trouxe essas duas plantas, para dizer que o crente ele tem que se aprofundar as suas raízes espiritualmente. Ele tem que buscar um alicerce profundo às suas raízes. Quando nós vemos ali que esse cedro, quem sabe você pode olhar e dizer, mas 40 anos para ele começar a dar frutos. Mas essa é uma planta que ela demora muito tempo para crescer. Se você pegar a sua calculadora e começar a fazer cálculos sobre os números que eu falei aqui, você vai ver que essa planta, ela vai ser uma planta jovem ainda quando ela começar a dar frutos, porque ela vai viver até 150, 200, pode passar de 200 anos. Então quer dizer que ela não é uma planta velha, é uma planta jovem ainda. E o salmista traz essa planta comparando a igreja, porque ele diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. É o que estão plantados na casa do Senhor, que vão florescer, que vão crescer raízes e vão dar frutos. O problema da nossa geração, irmão, é que ninguém quer criar raiz, mas ele quer criar o tronco, quer criar galhos e começar a dar frutos sem fazer raiz. Quer dizer, ele quer aparecer na igreja. Ele chega hoje, quando a semana que vem, ele já quer estar no púlpito, ele quer estar pregando, ele quer estar orando, ele quer estar cantando, sem antes criar raízes. E por isso aconteceram quantas pessoas nós já vemos, até passar por aqui mesmo, que eles não permaneceram
Por que não esperar o tempo determinado? Porque a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Há o tempo de nós tomar uma posição, de nós falar: agora eu já estou preparado para pregar, eu estou preparado para cantar, eu estou preparado para fazer um culto de libertação. Mas há o tempo de nós esperar, há o tempo de nós se alicerçar na presença de Deus primeiro. Olha por essa planta, 3 anos, irmãos, para crescer 5 centímetros. Mas o problema é que ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar o tempo de Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que ele fala assim: ó Deus, senta aqui, eu vou na direção. Fica aí, deixa eu dirigir a minha vida. E o que acontece, irmãos? Quando Deus não está no controle da nossa vida vai de mal ou pior. A nossa vida perde a direção. Por isso a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se nós olharmos, irmãos, no Isaías 53:2, Isaías vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Se nós olharmos aqui Isaías falando nessa profecia messiânica, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, você vai olhar e vai dizer: mas como assim? Isaías disse que ele estava subindo como um renovo, mas ele está dizendo que as raízes estavam numa terra seca. Renovo é quando tem água, tem terra boa, mas se a raiz estava numa terra seca, como que ia ter renovo? Como que ia extrair o que a água precisava? Você lembra ainda do tempo que Jesus pregou sobre ali o semeador que saiu a semear? Ele vai dizer que uma semente caiu numa terra pedregosa, havia terra seca, essa planta nasceu e logo morreu, porque a terra não era boa, a terra não era preparada para ela. E nós também vemos a Bíblia dizendo no livro de Jó que o tronco pode estar no pó, mas ao cheiro das águas ele brotará. Então quer dizer que quando Isaías estava trazendo essa profecia messiânica, nós vemos que ele não estava falando de qualquer coisa, mas ele estava falando de algo sobrenatural. Por quê? Porque Jesus ele não tinha suas raízes aqui, mas as suas raízes estavam com o Pai. Tudo que ele precisava vinha do Pai, tudo que ele necessitava ele extraía do Pai, porque ele não estava com as suas raízes aqui. E a Bíblia vai dizer que ele desceu como um renovo, mas as suas raízes estavam numa terra seca. Ele estava dizendo que a terra estava seca, mas as raízes dele não estavam aqui, elas estavam no céu, estavam com o Pai. Aleluia! E por isso nós entendemos, irmãos, que a nossa vida espiritual, ela tem que ter raiz. Não adianta, irmãos, eu me converter e vir todo dia para a igreja, ouvir a palavra, ouvir a pregação, eu estar louvando, eu estar pregando, eu estar indo para o monte, mas não ter obediência na palavra. Deus se agrada naquele que tem obediência na palavra. Se tem uma obediência na palavra, irmãos, tudo que eu disse ali vai agradar a Deus. Mas se você fizer tudo aquilo sem a obediência na palavra, nada vai resolver. Por que nós temos que ter raiz, irmãos? Por que a igreja muitas vezes sofre perdas de membro dentro da igreja? Pessoas que de uma hora para outra parece que passa um vendaval dentro da igreja e leva multidão para o mundo, porque não tem raiz, não alicerçou suas raízes profundas. Aí chega o pastor e prega um culto de disciplina, aí o irmão, a irmã já fala: eu não venho mais porque o irmão falou para mim. O pastor nem está
você não vai aguentar a caminhada. Vai chegar um momento que você vai desistir. Por isso eu trago essa palavra nessa noite, para você alicerçar suas raízes, para você aprofundar no conhecimento da palavra, aprofundar as nossas raízes pelo ensino da palavra, pelo poder da palavra, pelo conhecimento da palavra. Porque quando chegar a determinadas situações, você vai olhar para a situação e vai dizer: eu conheço a palavra, eu sei como me defender dessa situação. Porque Deus pode nos provar. Deus levou aquele povo no deserto por 40 anos para provar o que eles tinham no coração. Quer dizer, Deus pode permitir ver sobre a minha vida, sobre a tua vida, na parte financeira, na parte familiar, na enfermidade. Não é para provar para Deus o que nós somos, mas sim Deus mostrar para nós que as nossas raízes não estão profundas, porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece como estão as nossas raízes. Só que muitas vezes nós achamos que nós estamos bem com Deus, nós achamos e falamos assim: não, eu estou forte, olha, eu não caio por qualquer coisa não, os irmãos estão caindo, mas eu sou forte. Aí Deus sabe, eu vou te mostrar que você não é forte, eu vou permitir ver sobre a tua vida a luta, para mostrar para você mesmo que você não é nada sem Deus, que você não é nada sem as raízes profundas que é da palavra, que você ainda falta muito para se afundar as suas raízes, que falta muito para você conhecer a palavra ainda. Então às vezes Deus permite, irmãos, vir sobre a nossa vida, para nós reconhecer que nós somos fracos, que nós somos dependentes de Deus. A Bíblia também vai dizer em Colossenses 3, 1 e 13, vai dizer assim: portanto, sejais ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, ele está dizendo: olha, pare de se preocupar, pare de se alicerçar nessa terra, não firma tuas raízes nessa terra, porque não vai dar certo. Aleluia. Tem muita gente que está firmando suas raízes aqui, tem muitas pessoas que estão confiando no que Ele pode fazer, na força do seu braço. E a Bíblia está dizendo: pensai nas coisas que são de cima, não no que são da terra. Porque vai chegar o momento que você vai ter que prestar conta diante de Deus. E se você só fez pensando nas coisas da terra, de que maneira que você vai apresentar algo para Deus? O que você vai falar para Deus naquele dia? Sem palavras, né, irmãos? Porque você aprendeu tudo aqui, mas não se alicerçou. Então, irmãos, nós temos que buscar dentro da palavra. A nossa raiz tem que crescer pelo conhecimento da palavra, ela tem que se aprofundar pelo conhecimento da palavra. Jesus disse àquela mulher que estava no poço: se tu beber dessa água, tu vai crescer de novo, mas se tu beber da fonte que eu sou, nunca mais tu vai crescer. Quer dizer, às vezes nós bebemos de uma água que não vai matar a nossa sede, nós buscamos daquilo que não vai nos saciar, porque essas coisas do mundo, elas não vão nos satisfazer, elas não vão encher a nossa alma, elas não vão ser prazerosas para nós na presença de Deus. Mas se nós beber da água, da fonte, aí sim, irmãos, isso vai matar a nossa sede, isso vai dar conhecimento, vai dar vida espiritual. Aleluias. Filipenses 3, 19 e 21 também vai dizer: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Quer dizer, pessoa que só pensa em coisa terrena,
Ele não faz nada sem pensar em juntar um dinheiro, sem pensar em ter um carro bom, em ter uma casa boa. Não que isso seja pecado, mas Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino do céu e tudo o resto vos será acrescentado. Então quer dizer, primeiro, para nós que nós conhecemos a presença de Deus, nós temos que buscar a Deus. Paulo vai dizer: olha, quem não trabalha é melhor que não coma também. Se não trabalhar, é melhor que não coma. Mas nós temos que trabalhar, sim, para o nosso mantimento. Isso que Deus vai abençoando, porque Deus vai abençoar aquele que busca primeiramente o reino do céu. Ele vai abençoar com certeza, porque essa é a palavra dele. Ele vai nos ajudar a caminhar nessa terra. E aí Paulo continua a dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer, Paulo fala para um grupo de pessoas que estão pensando só na terra. Agora está falando outro grupo de pessoas que conhecem já a palavra, que a nossa cidade não é aqui, a nossa morada não vai ser aqui, mas vai ser no céu. Por isso está dizendo: afirma tuas raízes espiritualmente, busca as coisas espirituais, para que você possa entrar dentro dessa cidade. Aleluias. Eu olho por essa palavra, irmãos, aonde a Bíblia está dizendo aqui que ainda que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso, irmão, é maravilha de Deus para quem está plantado junto ao átrio do Senhor. Ainda mesmo que esteja velho, eles ainda darão flores, eles ainda florescerão. Aleluia. Para que eles vão florescer? Para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quer dizer, ainda que eu vou estar abatido, cansado pelo tempo, mas se eu tiver minhas raízes profundas, eu ainda vou ter flores, ainda vou ter fruto, para anunciar essa palavra de Deus, para anunciar a salvação, para dizer que ainda há uma solução para a vida de pessoas. E eu olho por essa palavra, irmãos, de raízes, que o que falta muito, irmãos, nas igrejas, é investir nas crianças, é investir no adolescente, porque tudo o que nós somos, praticamente é o que nós aprendemos nos primeiros anos de vida. Se um pai pegar 2 filhos, irmão, e ele ensinar um a trabalhar e o outro a ficar parado, você acha que quando eles crescerem, o que vai acontecer? Será que os dois vão ser igual? Não vai ser igual, irmãos, porque eles vão praticar o que eles aprenderam quando criança ainda, quando adolescente. Por isso nós temos que alicerçar ainda criança. A Bíblia fala: ensina a criança a andar nos caminhos que é para ela andar. Por quê? Porque é quando criança que nós gravamos na nossa mente, é quando criança que nós vamos começar a tomar um caminho certo da nossa vida, para que quando for adolescente, quando ele for jovem, ela for jovem, ela vai dizer: não, eu aprendi a coisa certa, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, agora eu posso me defender, porque eu aprendi o que é certo, eu aprendi a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas,
que você nunca experimentou antes. E a pessoa, eu quero, porque não tem raiz. Aí chega lá, o inimigo já apresenta o quê? Já apresenta o prato do mundo. E ele pega porque não tem raiz. Eu digo, irmãos, porque eu gosto de pregar muito pelo que eu vivo, não pelo que eu ouço os outros contando para mim. Porque eu não sei se eles contam é verdade, mas eu sei o que eu vivo que é verdade. Quando eu saí da casa do meu pai, e eu fui trabalhar no Mato Grosso, que está 1.200, 1.300 quilômetros longe, eu sofri muito, irmãos, porque eu nunca tinha saído de casa. E onde foi trabalhar nas fazendas, trabalhava muito com sacaria, não tinha esse big bag, maquinário para levantar. Então os saqueiros, eles trabalhavam muito, era um serviço muito forçado. E eles já usavam droga naquele tempo, eles já usavam droga. E eles ofereciam. Mas qualquer um que chegasse, não, isso é bom, isso anestesia o corpo, pode trabalhar, vamos trabalhar. Nós começávamos às 4 horas da manhã para meia-noite, vamos, você não vai sentir dor. Mas eu falava para as mulheres, eu não preciso disso. Eu estou bem assim do jeito que eu estou, porque eu sabia que era errado. Eu tinha raiz, eu tinha o ensinamento do meu pai e da minha mãe. Irmãos, magia negra, feitiçaria, bruxaria, isso tinha de monte lá. Ofereciam, irmãos. Se quer aprender? Eu falava, não, meu amigo, muito obrigado, eu estou bem assim. Quer dizer, eu fui, graças a Deus, irmãos, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a verdade, mas meus pais me enraizaram pelo conhecimento deles, que o que é certo é certo e o que é errado é errado. E isso falta muito hoje, irmãos, as famílias ensinar o que é certo e o que é errado. O pai e a mãe falam assim, não, lá você não vai, eu vou tirar você do colégio, porque lá tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Aí põe no outro que é pior. Irmão, nós estamos numa época, nós estamos num tempo que não adianta fugir do problema, não adianta você correr do problema. O que você tem que fazer é estruturar seu filho dentro da palavra de Deus, é mostrar para ele o que é certo e o que é errado, é mostrar para ele que o caminho que ele for tomar pode ser muito perigoso, é mostrar para ele a consequência do caminho que ele vai tomar. Porque hoje, irmãos, não tem mais segurança em lugar nenhum. Hoje o que mais tem é droga, é prostituição, é bebida. Como que um jovem ele vai sair da porta ali fora, andar uma quadra, vai ter alguém oferecendo algo para ele? Você não vai todo momento poder estar com ele, mas se você pode enraizar ele na palavra, você pode aprofundar as raízes dele dentro da palavra do conhecimento, para que nesse dia ele venha dizer, eu não quero, eu vivo bem do jeito que eu estou, eu estou bem da maneira que eu estou, eu não preciso das más companhias. Eu andava em muitos lugares, irmão, ninguém gostava muito de mim não, porque eu tinha uma opinião formada, eu sempre tive uma opinião formada, eu nunca ia, irmãos, vamos lá, vamos para tal lugar, eu falava, não vou. Porque você, não, eu não vou, eu não quero ir, eu não vou. E sempre, o pessoal, ele sempre deixava eu do lado lá, porque eles sabiam que eu não concordava com eles. Muitas vezes, irmãos, eu entrava em fazendas trabalhar, e quando eu chegava lá, eu sempre olhava, ficava observando. E quando a gente para observar, a gente vê muita coisa, irmãos. E eu via que tinha muito problema. E daqui a pouquinho já chegava um e dizia, olha, nós estamos em, como diz o ditado, duas panelas aqui, ó. Nós somos de um lado e aquele povo é do outro. E eu falava assim para eles, eu sou do meio, porque eu não participo de panela. Eu não entro em panela de
E eles ficavam bravos comigo, dizendo: você tem que ficar do nosso lado. Eu falei: meu amigo, o negócio comigo é assim, se você achou que tá bom, se não tá, eu vou falar com o patrão. Eu não fico fazendo uma sessão de pessoas. Irmãos, e Deus sempre tem me abençoado. Porque, não por mim, irmãos, porque eu não conhecia a palavra, mas eu creio porque Deus já tinha um propósito na minha vida. E pelo que meus pais me ensinavam, eu tinha essa estrutura porque eles me ensinavam o que era certo e o que era errado. Eu sempre digo, eu preguei aqui e peguei os meus pais como referência sendo católico. Por quê? Porque eu conheço a vida deles. Porque eu sei que o que pode impedir ele entrar no céu é a idolatria. Mas o dia que Deus abriu o entendimento deles, irmãos, o resto está tudo certo. Está tudo ok. Somente essa parte que eles estão ainda com os seus olhos cerrados. Mas por isso, irmão, Deus, Ele traz essa palavra nessa noite sobre o enraizamento, sobre a igreja aprofundar as suas raízes. A Bíblia também vai dizer, irmãos, em Mateus 6, 19, 21, não ajuntei os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como eu vou dizer que eu busco a Deus em primeiro lugar, se o meu coração está aqui? Se as minhas raízes estão aqui? Como eu vou dizer que eu adoro a Deus de todo o meu coração, se as minhas raízes estão aqui? Se o celular me domina, se as más companhias me dominam, se a minha boca profere aquilo que não provém, que Deus não gosta, como eu vou dizer que o meu coração está buscando a Deus? Eu estou mentindo para mim mesmo. Quer dizer, onde está o meu tesouro, está o meu coração. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de João capítulo 15, João capítulo 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de mim mesmo não pode dar fruto, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que está falando: porque sem mim nada podeis fazer. O que dá fruto ele vai podar, vai limpar para dar mais fruto. Mas o que dá fruto ele vai fazer? Ele vai cortar e vai lançar fora. E ele vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, Deus é o centro. Nós devemos gravitar em volta de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, muitas vezes nós nos apressamos, nós queremos acelerar a coisa, nós queremos chegar lá antes do tempo, mas Ele está dizendo: ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês
vocês não são nada. Quer dizer, a glória é dele, a honra é dele. E se hoje nós estamos aqui é porque ele permitiu nós estarmos. Se hoje nós estamos aqui é porque ele nos deu fôlego de vida para nós estarmos. Porque nós dependemos dele. Nós somos dependentes deles. Nós temos que aprofundar as nossas raízes, irmãos. Porque olha o que Mateus 21, 18 e 19 vai falar. Já para encerrarmos e estarmos orando. A Bíblia vai dizer, em Mateus 21, 18 e 19: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou-se imediatamente. Glória a Deus. Será como que Deus, Ele olha hoje para a minha vida, para a tua vida? Será que Deus hoje, Ele olha para mim, para você, como ali uma palmeira, como um cedro no Líbano, que tem as suas raízes aprofundadas, o seu tronco forte, cheio de flores, dando fruto? Ou será que ele está olhando para uma igreja e está vendo somente folhas? Isso é algo que você em particular, nós temos que analisar a nossa vida. Como está a minha vida diante de Deus? Porque diante do homem eu posso dizer que está bem. Eu posso dizer que eu sou uma melhor pessoa que tem aqui. Mas diante de Deus que conhece tudo, diante de Deus que sonda o nosso coração, o nosso pensamento, será o que eu vou falar para Ele agora, nesse momento? Senhor, eu tenho flores, eu vou produzir frutos, eu estou me esforçando, eu estou cantando em casa, eu estou ensaiando em casa, estou indo no grupo de jovens, eu estou indo no círculo da oração, eu estou indo no grupo de obreiros, olha, eu estou pregando a Tua palavra. Mas se realmente você está fazendo por amor, ou você está fazendo para dizer que tem um cargo, tem uma posição, que você é fulano, que você é ciclano, e somente estão as folhas balançando? Porque eu posso mentir muito bem, eu posso me disfarçar muito bem diante do homem e da mulher, mas o problema é que diante de Deus eu não consigo, irmãos. Diante de Deus Ele conhece a minha vida, Ele sabe realmente quem eu sou. Por isso, irmãos, eu sempre converso com um irmão de uma outra igreja, e ele é até muito brincalhão, e ele chega e começa a brincar comigo, as brincadeiras sadias, irmãos. E daí ele fala: irmão, eu não consigo ser diferente, eu sou o que eu sou mesmo. E tem mais uma coisa, irmão, o dia que eu errar, eu chego e falo: errei, porque eu não consigo me esconder de Deus. Eu posso mentir para o pastor, eu posso mentir para os irmãos, mas para Deus eu não consigo. Então quer dizer, ele falou: não adianta nada. E ele sempre vejo uma pessoa bem sincera assim, ele chega e fala mesmo assim o que é para ele falar, e ele não esconde. Então, irmãos, não estão só as folhas. Como nós temos sinceridade diante de Deus, nós também temos flores e temos frutos. Porque olha para a vida de Davi. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala: mas Davi, Senhor, Davi segundo o coração de Deus? Aquele homem. Mas ele tinha sinceridade com Deus, ele errava, ele se humilhava, pedia perdão, Deus perdoava, mandava consequência, ele aguentava as consequências e principalmente não voltava a fazer mais.
reconhecer o seu erro. Ele vai dizer: errei mesmo, pequei, Senhor, me perdoa. Eu vou ficar na disciplina, eu vou permanecer porque eu conheço a tua palavra. E por não conhecer a palavra, irmãos, quantas pessoas preferem ir para o mundo do que ficar na disciplina? Quantas pessoas preferem largar do caminho da verdade, da justiça, por não suportar a disciplina, não suportar a palavra de Deus, porque as suas raízes são fracas. Quer dizer, crente, irmãos, evangélico, ele tem que comer essa palavra, ele tem que remoer essa palavra, porque se ele não ler diariamente, ele esquece. Eu estive olhando uma pessoa estudada sobre esse assunto. Ele disse que 75% das coisas que nós ouvimos em 3 dias nós esquecemos. Quer dizer, se nós não lemos a Bíblia, a palavra, nós vamos esquecer da palavra. E aí como é que nós vamos se alicerçar? Quando chegar o vento, quando chegar a tempestade, vai falar assim: eu não aguento mais, Senhor. Olha, Deus, essa prova é muito para mim. Eu não suporto mais. Eu vou deixar tudo, vou largar tudo. Vou largar minha família, vou largar a casa, vou largar a igreja. Eu vou sair por aí. E aí a consequência vem, irmãos. Aí quando ele fez tudo isso, aí ele vai começar a pensar: Senhor, por que eu fui largar? Por que eu fui abandonar? Porque eu não suportei a prova. Porque eu não me alicercei na tua palavra. Porque eu não busquei os firmamentos da tua palavra. Eu deixei tudo o que era mais de valor para mim aqui na terra, por não ter conhecido a palavra, por não ter me alicerçado. E nós temos todos os acessos, irmãos, hoje, para conhecer a Bíblia. Nós temos liberdade para conhecer a Bíblia. Tem muitos livros para ser estudado, para abrir o nosso entendimento na palavra. Mas muitas pessoas não querem. Eles querem lançar a sua raiz na terra, porque acham que é muito difícil estudar a palavra, que é muito difícil meditar a palavra. Mas é essa palavra que vai trazer estrutura para a tua vida. É essa palavra, irmãos, que vai trazer estrutura na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. É essa palavra que vai ter direção na tua vida. Quantas pessoas, irmãos, você vê mudando de uma igreja para outra, ele nunca para, ele nunca fica, porque ele não tem um alicerce, porque não tem uma raiz. Você vê a pessoa, vai de uma igreja para outra, e muitas vezes você olha e essa pessoa fica anos e anos na igreja. Agora você vê outras que essa semana está aqui, a outra semana está lá, e vai passando, e volta de novo por aqui, e vai fazendo a roda novamente. É porque não tem estrutura, irmãos. Para ele nada serve, para ele nada está bom. Porque essa palavra, for aonde você for, ela vai te corrigir. Não importa a igreja que você for, a palavra é a mesma. Quem sabe ela não é pregada, mas ela é lida. E assim Deus continua falando, e a pessoa fala: não, aqui já a palavra já falou forte. Certeza que o irmão leu essa palavra porque ele sabe alguma coisa da minha vida. Eu já não quero mais ficar aqui, já vai para outra. É porque não tem alicerce, irmão. Porque o crente que tem alicerce, ele sabe que não importa aonde ele estiver, mas ele importa a palavra. Ele tem que ser alicerçado pela palavra de Deus. Então nessa noite, irmãos, que você possa se enraizar nessa palavra, para que não aconteça como esta figueira,
que vindo Jesus buscar os frutos, não encontrou nada. E amaldiçoou essa figueira. E ela imediatamente ela secou-se. Porque não tinha serventia nenhuma. Não servia para nada. Então Jesus disse para ela: nunca mais nasça fruto em ti. Quer dizer, nós temos oportunidade, a nossa oportunidade é aberta. Nós temos oportunidade hoje de dar frutos. Deus dá essa oportunidade para nós. Mas vai chegar o tempo que a nossa oportunidade vai acabar. Vai chegar o tempo que o nosso fôlego de vida vai sair do nosso corpo. Nós não vamos mais ter essa oportunidade. Quem sabe Deus deu o dom para você pregar, para você louvar, para você estar na rua falando para as pessoas. E você não quer nada disso. Não vou ficar sentado, eu já estou na igreja, eu já estou ouvindo a palavra, mas não é o suficiente. Se Deus confiou para você, não é eu que vou fazer, não é o teu irmão que vai fazer. Se Deus já confiou em você, é você que tem que fazer. Lembra das dracmas que Deus entregou, dos dons? E um granjeou, e outro granjeou, e outro enterrou. É assim, irmãos. Se nós enterrarmos aquele dia, nós vamos ter que prestar conta. Nós temos que granjear em vez de enterrar o nosso talento. Quem sabe Deus ele te levantou para você ser uma influência na igreja, para você ser um espelho na igreja. E aí você senta no teu banco e fala: eu não vou fazer, eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou fazer nada. E no último dia, se acontecer com uma figueira sem frutos? Então é um tempo, irmãos, de nós aprender e se aprofundar na palavra, para nós se alicerçar na palavra, para nós não perecer no último dia. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar fazendo mais uma oração, já nesse momento, para agradecer a Deus por esta noite. Oramos ao Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nós mais uma vez, para buscar a Tua presença nesta noite, para dizer, Senhor, que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é que pode, Pai, fazer pelas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que sem a Tua presença nós não somos nada, que nós somos dependentes, Senhor, meu Deus, das Tuas provisões. O Senhor nesta noite